Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o meu canal Vargas Santos TV. Tudo bom, pessoal? Vamos falar de Santos. Não teve muitas notícias a respeito do time do Santos, nesse domingo, a não ser a vitória dos meninos da Vila, os sub-15 do time do Santos, que ganharam a Copa Votorantim, em cima, que eu acho que é seu melhor rival no momento, que é o time do Palmeiras. O Santos ganhou de 1-0, gol do Coco. E a gente vai repercutir também o que aconteceu na entrevista coletiva do Odair Hellmann, as dúvidas que ele deixou na cabeça do torcedor santista e principalmente dos repórteres que estavam lá cobrindo essa coletiva. Sobre o jogo do Santos, a gente já falou bastante coisa aqui no canal, pessoal? Inclusive eu fiz o pós-jogo, falei a respeito do time do Santos, a minha opinião, fiz também uma live ontem procurando dar oportunidade para aqueles que estavam lá assistindo a live, os telenautas. E aí, pensando, dando aquela remodelada na cabeça daquilo que a gente poderia falar, eu percebi que o pensamento de incredulidade, eu acho que é assim que deve falar essa palavra, os torcedores do Santos estão incrédulos, com referência ao time do Santos. Muito que não está acreditando naquilo que o Santos está apresentando. Mesmo o Santos tem feito neste sábado, que empatou contra o time do Ferroviária de Araraquara, lá na Vila Canindé, no campo da Portuguesa, em 1-1. O Santos jogou melhor os dois tempos, mas não converteu isso em gols. Inclusive saiu perdendo a partida, depois empatou, teve oportunidade de fazer mais, teve muitos cruzamentos dentro da área, mas o Santos não foi efetivo o suficiente para ganhar. Falei inclusive que o futebol do Santos, eu preferia que o Santos jogasse não tão bem assim como todo mundo está falando, e eu acredito que foi a melhor partida mesmo, mas que o Santos tivesse um resultado melhor, que fosse um resultado de ganhar a partida, porque isso que é importante. Esses pontos que o Santos deveria ter feito contra o jogo contra o Água Santa jogando em casa, e esse também jogando nos seus domínios, mais na Vila Canindé, no campo da Portuguesa, eram 6 pontos que o torcedor santista já esperava do time, para ficar um pouco mais tranquilo, porque a partir desse momento, os times que o Santos vai pegar são o osso duro de roer, carne de pescoço. O próximo time do Santos vai ser nesse próximo sábado às 18h30, jogo que será feito lá no Morumbi, contra o time do Palmeiras. Tinha um Palmeiras que sagrou-se campeão frente aí ao Flamengo, ganhou aí de 3-2 ou 4-3, alguma coisa assim. E o torcedor santista, depois da entrevista coletiva do Odair Hellmann, realmente ficou muito preocupado. O Santos já não vai ter Felipe Jonathan, que ele já descartou, não terá Maicon, já descartado, não terá Pitbull Fernandes, que no treino de sexta-feira de reconhecimento de gramado, depois que tinha terminado o treino, ele foi dar um chute na bola, acabou sentindo e foi vetado pelo departamento médico, e no sábado ele não jogou. Como o Santos vai fazer, cara, para a próxima partida, que que no meu modo de ver é o jogo mais difícil do Santos Futebol Clube? Santos também tem a dúvida do Dodi para jogar ali no meio de campo, que seria avaliado durante essa semana. Situação, desconforto muscular. Tem também o Soteldo, que saiu, foi substituído por causa de um problema no ombro, colocou a tipó e tudo isso. Como que vai acontecer? Quais são os jogadores que o Odair Hellmann vai colocar nesse time limitado do time do Santos para fazer daquele que eu acho que é a partida tão importante como as outras que deveriam ser, que o Santos realmente pisou na bola e não conseguiu fazer resultado dentro de casa? Por isso que o torcedor santista, eu me incluo isso, está muito desesperançoso. Agora, Vargas, se fica aí batendo no Santos, o Santos tem que contratar. Mas até lá o Santos vai fazer o quê, pessoal? Até lá, aqueles que acompanham meu canal Vargas Santos TV, o que o Santos vai fazer? O Santos vai ficar reclamando? Não. O torcedor santista está fazendo a sua parte, está comparecendo ao estádio, tanto na Vila Belmiro quanto no Canindé, na Vila Canindé. Teve um pouquinho mais de 11.000 pessoas, 11.500 pessoas, mais ou menos esse prognóstico. Mas, independente de qualquer coisa, o torcedor santista compareceu.
jogou uma partida melhor, destaques ali no meu modo de ver para o Dodi, né? O Carabarral também jogou uma partida interessante. O Soteldo sempre como válvula de escape a todo momento. Se não estourar embaixo, estourou em cima. É isso que eu estava com receio a respeito do jogador. O Santos precisa ter muito mais protagonistas dentro de campo. Por isso que é exigido constantemente do presidente Andrés Rueda, que foi considerado no programa Domingo Esportivo, que eu estava assistindo até agora há pouco, capitaneado lá pelo Ricardo Martins, Ademir Quintino e Murilo Taulo, que dentro do campo, repito, dentro do campo, no futebol, ele fez questão de frisar isso, é o pior presidente que ele já viu no time do Santos. Sem dúvida nenhuma. E aí o torcedor santista fica desesperançoso. Eu estava vendo os questionamentos das pessoas que participaram da live ontem. E aí eu fiquei pensando, matutando, como o torcedor santista está carente de bons jogos e de vitórias. O Santos não tem jogadores o suficiente, o time já é limitado, o time já é fraco, e aí vai jogar contra aquele que é um dos melhores times do campeonato, um time azeitado, um time que joga bem taticamente, que os jogadores estão numa evolução, líder, vice-líder da tabela, se eu não me engano o Santo André, acho que no grupo dele está em primeiro lugar. Os outros grandes, considerados grandes aqui da capital paulista, que é o Sport Clube Corinthians e o São Paulo Futebol Clube, são líderes dentro das suas equipes. E na tabela o Santos está em última colocação, pessoal, atrás do Internacional de Limeira. Pelo amor de Deus, a distância dos pontos é bem verdade, 8, 7, 6, acho que 6 e 6 de novo, alguma coisa do tipo, o Santos perdendo pelo critério, mas o Santos está lá, amarrado na última colocação, um time da grandeza do Santos. Nas nos 2 últimos anos, o Santos brigando para não cair na última rodada. E tem um monte de gente falando, eu vou reiterar isso também. O Santos vai jogar a última partida fora de casa, lá no Novelli Júnior, em Itu, contra o Ituano. O Santos já perdeu o título paulista para o Ituano, aquelas 2 partidas, inclusive, que foi no Pacaembu. O Santos perdeu o título. E ultimamente o Ituano não era para ser assim, mas tem sido uma pedra no sapato do Santos. E aí, o que o santista vai pensar a respeito disso? Né? O que o santista vai pensar a respeito da performance dos jogadores dentro de campo? Já tem um elenco limitado pra caramba. Ainda não existe possibilidade de a gente ver as coisas muito passivas, né? Dentro de campo, sem contratações, possibilidades. Tem muita gente falando a respeito dos 2 jogadores do time do Santos, os atacantes, Marcos Leonardo e o Ângelo, ser vendido aí pro futebol da Premier League. A gente pode até contextualizar a respeito da situação do Marcos Leonardo, se eu não me engano, o West Ham, mas eu só vou falar de fato e de verdade quando realmente existir. Tem a possibilidade do Nottingham, eu acho que é o time do Scarpa, que o Ângelo também, se eu não me engano, eu não sei se é boato, se realmente é proposta, o que é. Mas se for aquela proposta que os caras fizeram para o time do Santos, em pegar por empréstimo, pagar parte no começo, para ver se vai pagar no final, aí não dá. Com o time beirando praticamente as últimas colocações ali, se o time foi para a 2ª divisão, como é que faz? Então, sei que nesse quesito, Andrés Rueda, ele diz, e me parece que falou várias vezes, que se for um negócio bom para o Santos e bom para o time que tem interesse em comprar os jogadores, o Andrés Rueda falou que não segura o jogador não, que ele faz o negócio. Mas existe a prerrogativa do Odair Helm e sua comissão técnica de ficar com esses 2 jogadores
ainda esse ano. Porque segundo o Odair Hellmann disse, esses jogadores serão mais valorizados. Há quem diga, pessoal, que já tem gente querendo a cabeça do Odair Hellmann. Pessoal, o problema não é o treinador. Vamos recapitular a situação dos treinadores do Santos. Você pega o Fábio Bustos, foi campeão antes de vir para o Santos. Você pega o Fernando Diniz, não conseguiu fazer o time jogar. Foi ter um vice-campeonato lá do Audax, quem perdeu o Campeonato Paulista, inclusive para o Santos Futebol Clube, jogando dentro da Vila Belmiro. Lá estava no Audax, Yuri, o próprio Camacho, que hoje é jogador do Santos, o Yuri, que já foi jogador do Santos, que está lá no Mirassol, que jogou pra caramba contra o Santos na primeira partida do campeonato, na primeira rodada. E alguns jogadores espalhados aí pelo mundo, né? E aí, se você pegar os treinadores, né, tudo é questão de equipe. Tudo é questão de equipe. Ah, Vargas, mas o jogo você pega lá, por exemplo, o time do Mirassol, que jogou bem contra a equipe do Santos, né? Outro que jogou bem só contra o Santos também. Você vê o respeito que os caras estão com o time da Vila Belmiro. O Guarani me parece que não ganhou nenhuma a mais. O Santos tem que se colocar, o Santos tem que fazer os seus adversários novamente ter medo de jogar na Vila Belmiro, e não está acontecendo isso. Culpa da diretoria? Eu acho que é de tudo, porque o Andrés Ueda, ele que mete a caneta final ali. E sobre os treinadores não ser o culpado disso tudo, é que o elenco, né, aliado ao fato de não acertar, de ser jogadores caros, que na sua grande maioria saíram da equipe do Santos, graças a Deus, Angulo, Rota, né, o próprio Ricardo Goulart, o próprio Carlos Pato Sanches, que saiu numa forma amigável. Eles todos praticamente tinham contrato aí, com exceção do Mangulo, que fez aí uma negociação, né? Mas os demais, pessoal, saíram do mesmo jeito que entrou, saiu. Tem a rescisão, é bem verdade, que isso faz parte, são funcionários do clube, do Santos Futebol Clube, mas os caras que teriam salários para pagar, pelo menos até o final do contrato, que seria até o meio do ano, o Santos evitou isso. E aonde, Rueda, está o dinheiro para contratações? O Santos já é um time limitado, né? Tem muitos jogadores no estaleiro, estão vetados pelo departamento médico, e tem alguns que jogaram a última partida que são dúvidas, que nem o Soteldo que eu falei, que saiu com aquela tipóia, com um problema no braço. O cara não vai conseguir jogar, vai ter que fazer esse movimento, a não ser que o cara tenha uma melhora espetacular. O Santos tem uma semana, que começa hoje, até sexta-feira para treinar. Tem como o Odair Hellmann armar o time. Em perguntado para mim, na live que eu fiz no sábado à noite, acho que foi no sábado à noite, isso. Acho que foi no sábado, isso, depois da partida, foi até meio tarde. Cara, eu sincero e honestamente para você, me perguntaram, ô Vargas, como que você vai sair jogando com o time? Não, acho que é a única certeza que eu tenho. Aí precisa ver os jogadores ainda que vai colocar, misturado com aqueles que estão em dúvida, mas a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: tem que preencher o meio de campo do time do Santos. Na última vez que o Santos jogou contra o Palmeiras, o Santos surpreendeu, perdeu de 1-0. Milidiel, acho que foi o jogador que fez o gol, aquele gol meio de puxeta que fez em cima do Madison, vocês se lembram? Madison ficou marcando assim, o cara recebeu a bola, dominou e virou em cima do Madison, a bola foi no ângulo, o João Paulo não teve nem como pegar. Mas o Santos jogou bem aquele jogo, né? O Hernando Ribeiro armou bem, surpreendeu com o Soteldo jogando ali no meio de campo. A gente só tinha visto o Soteldo jogar no meio de campo só com o Sampaoli. Viu algumas, né, junto com o Odair Hellmann, tentou fazer essa mesma dobradinha ali, jogando com o meio, voltando ali para a esquerda, mas o Odair Hellmann já viu que ele tem muito mais possibilidade de jogar nas extremidades, principalmente ali na esquerda. E como que o Odair Hellmann vai armar o time com todos esses componentes de dúvida, de incerteza? O Santos não contrata, ninguém fala nada. A última rodada
São 12 rodadas, pessoal. O torcedor santista já está vivendo uma situação que viveu as 2 últimas temporadas. Está apreensivo. E como que vai fazer? Vai jogar a última partida lá em Itu, no Novelli Júnior. Não vai ser mais em casa, hein? Não será mais em casa. Eu acho que foi 2022, o Santos jogou, eu acho que foi contra um time de Sorocaba. E 2021 o Santos jogou a última partida contra um time do Água Santa, se eu não me salvo engano. Dentro da Vila Belmiro, as 2 últimas partidas, e o Santos conseguiu fazer resultado. E à medida que vai passando os resultados, por esse retrospecto negativo dos 2 últimos, dos 2 últimos campeonatos, os jogadores, pela experiência que a gente tem vivendo do futebol, a gente sabe que os jogadores começam a se esconder. Aqueles jogadores que têm uma facilidade de arrematar a bola de fora, já não se apresenta para jogar. Os jogadores ficam com medo de perder a bola, principalmente ali no meio de campo. O atacante fica com receio de fazer gol. Todo mundo entra num colapso nervoso e as coisas vão virando aquela bola de neve. E aí vai ficando cada vez mais complicado, né? Então vamos ver durante a semana o que vai acontecer a respeito do time mais glorioso do mundo, que tem jogadores limitados, é bem verdade, fracos, vamos dizer assim. Mas o Odair Hellmann não tem culpa, pessoal, no meu modo de ver. Você pode até acreditar isso, a paixão, né? Mas coloque a cabeça fria para pensar a respeito do elenco do Santos, e aí você com certeza vai ter uma conclusão um pouquinho melhor. O Santos precisa de jogadores ali no meio de campo. O Santos precisa lateral esquerdo, que só tem um, que o lateral esquerdo considerado titular, que é o Felipe Jonathan, não sabe quando vai voltar, como eu havia falado para você. Santos precisa de mais uns 2 zagueiros, no mínimo um, mas com estilo diferente daqueles que já estão na equipe da Vila Belmiro. Os jogadores do Santos, os zagueiros, são jogadores lentos, né? Jogadores brucutus, jogadores zagueiro, né? Que tem dificuldade de mobilidade. Você pode acreditar isso principalmente ao Maicon, que se machuca demais, que está com um problema físico, né? Ele precisa estar fisicamente 100% para jogar aquilo que ele desempenhou no ano passado, mas em contrapartida a isso ele se machuca demais, joga 2, 3 partidas, fica 6 fora. Então é por esse motivo que o Santos precisa contratar mais um zagueiro, mas tem que contratar um zagueiro com um perfil diferente, rápido, que saia sabendo jogar. Existia a esperança, é bem verdade, do Jair, mas infelizmente nessa Taça São Paulo de Futebol Júnior, aos 10 minutos jogando, se eu não me engano, contra o time do Santo André, ele acabou se machucando e vai voltar só no último semestre, lá para setembro mais ou menos. Novidade? Existe aí a integração dos jogadores da base que foram selecionados pela comissão técnica do Odair. O Cadu, o Zabala, o Derek, o Zabala já frequentou o time titular do time do Santos Profissional. Tem o Ivonei e me parece que o Balão também. Ivonei muito credenciado na Taça São Paulo de Futebol Júnior, jogou fino da bola, mas, pessoal, vocês precisam entender uma coisa. Tem muita gente pedindo o Ivonei aí para jogar no meio de campo do Santos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é que o Ivonei ia ficar fora, não ia conseguir ficar em nenhuma equipe. Ele que pediu para jogar a tacinha, porque estava encostado. Então, Taça São Paulo, categorias de base do time do Santos é uma coisa, profissional é outra totalmente diferente. Ainda pegando essa bucha que está o time do Santos profissional, que praticamente o torcedor santista está muito preocupado em não ser rebaixado do que conquistar alguma coisa, deveria ser diferente pela grandeza que o clube tem. E isso não acontece. Então, fato positivo, vamos ver aí a integração desses jogadores que participaram da Taça São Paulo de Futebol Júnior, que fizeram uma boa campanha, foram até a semifinal e perderam de 3-0 para o time do América, né? Essa que é a realidade. Mas o Santos jogou uma boa partida, mas empatou.
Empate é um ponto. Eu preferia que o Santos jogasse mal, mas ganhasse. O ideal seria as duas coisas. Só que com o elenco que o Santos está, o fato do Santos ganhar, que já está difícil, empatar já está difícil, né, pessoal? É isso que acontece com os torcedores do Santos nesse momento. Agora, em contrapartida a isso, eu já vou entrar em outro assunto. O torcedor santista já amanheceu e mais ou menos lá para o meio-dia, mais ou menos, o Santos viu seus garotos, os garotos da Vila do Sub-15, disputando lá a Copa Votorantim, ganhou de 1-0 do seu maior rival, principalmente nesses últimos tempos, né? Que é o Palmeiras, lá da Barra Funda. O Santos ganhou de 1-0, gol do Coco, do Cabeça, se não me engano. Vi lá o jogo ao vivo, alguns momentos da partida, depois tive que fazer outra coisa. Mas você vê a felicidade dos garotos. Eu, se sobrar um tempo, eu coloco aqui para vocês darem uma olhada naquilo que aconteceu, a vibração dos garotos do time do Santos. Que da hora, pessoal, né? E aí, o que acontece? Não deveria ser o contrário? O profissional fazer isso e os garotos da base seguir o exemplo do time do Santos? Mas me parece que está sendo ao contrário. Os meninos da base têm chegado praticamente aí em semifinais, fazendo boas campanhas no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. O Sub-17 foi bem no Paulista e no Brasileiro. O Sub-20 do time do Santos foi campeão paulista em cima do rival, seu maior rival, o Corinthians. Foi até a semifinal aí do campeonato da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Perdeu a semifinal aí para o América Mineiro, que tem um excepcional time. Então, se você for avaliar o elenco do Santos nas categorias de base, é uma situação diferente do time profissional. Diferente. Ah, mas Vargas, a pressão é menor, não tem torcida, né? O ritmo da situação é diferente. São jogadores que estão lá para abastecer o time profissional. Não é só isso não, pessoal. Os meninos da categoria de base, como aconteceu hoje no Sub-15, que ganhou aí atualmente aí o seu maior rival, o Palmeiras, tem que ganhar. Porque uma coisa que os meninos fizeram no dia de ontem, no domingo, às 10 horas da manhã, o time do profissional do time do Santos está precisando muito. Que são vitórias, confiança. Porque, é como eu estava falando, quando você tem categoria de base, pressão diferente, não tem torcida, a gente sabe tudo isso. Que o mais importante é abastecer o time profissional, nós também sabemos disso. Mas o time do Santos ele tem que fazer o seguinte, os garotos têm que acostumar a ganhar. Porque isso dá moral, eles vão com moral para jogar no time profissional ou na categoria acima. Evidentemente que o Sub-15 são garotos altos, né? Altos. Enquanto isso, vamos ver se eu consigo passar a imagem aqui para você. Não sei se eu já estou colocando a imagem aqui para você. Eu vou falando e vou, né, ao mesmo tempo, contextualizando. Tá aí. Muito bonito de ver os meninos jogarem, ganharem. Tem esse espírito de vencedor, que é isso que o profissional do time do Santos deveria ter e que a torcida não vê isso. Por isso, mesmo jogando bem com esse time limitado, não vai com muita confiança para jogar com aquele que é o melhor time do Brasil no momento, que é o time do Palmeiras. Como que vai jogar? Aliado aos desfalques que já existem, alguns jogadores no departamento médico, como havia dito para você, e outros que são considerados importantíssimos no elenco, que já é limitado, não tem a possibilidade de jogar. Não sei realmente o que o Odair Hellmann vai fazer, pessoal, essa que é a verdade. Não sei. O que me passou é que essa alegria que aconteceu nesse final de semana em que o Sub-15 ganhou essa Copa Votorantim, que é uma espécie de Taça São Paulo de futebol júnior dessa categoria, foi muito bom. Muito bom. Mas que deveria com certeza ser transferido para o time profissional nessa vitória. Tá bom, pessoal? Sei que o vídeo foi um pouquinho comprido, diferente daqueles que eu faço normalmente quando estou gravando, mas que se faz presente nesse momento. E eu venho aqui no meu canal Vargas Santos TV falar para você tudo aquilo que o torcedor santista está seguindo no momento. E como eu também sou torcedor,
Eu estou representando você, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações que não custa nada, pessoal. Não custa absolutamente nada. No momento que você dá o clique ali, algum conteúdo do canal Vargas Santos TV vai aparecer para você e você vai desfrutar de repente aí de uma notícia do time do Santos, seja ela do profissional, dos meninos da base, das sereias da vila que está montando um timaço para essa próxima temporada. Tá bom? Não custa nada, pessoal. É só você clicar aí. Eu vou ficando por aqui. Lembrando a você novamente que se inscreva no canal, hein? Abraço para você. Fica na paz, fica com Deus. Beijo para você e até breve. Valeu, pessoal. Tchau.